Moshi, Super Nerds! E hoje vamos falar sobre o assunto talvez mais importante, pelo menos voltado a essa parte da nutrição, né? Que é o catabolismo de ácidos graxos, vulga queima de gordura. É importante você saber que muita coisa do que tem nessa aula tem conexões com o metabolismo de carboidratos. Então, se você caiu nessa aula por acaso e não acompanha as nossas aulas anteriores, por favor, vá lá e assista. Eu sei que são muitas aulas, é um módulo enorme, só que eu garanto para vocês, esse conteúdo aqui é tipo conteúdo melhor do que você acha em cursos pagos. E eu sei disso porque eu já assinei alguns cursos pagos de bioquímica, dessas coisas, então eu tô falando para vocês, tá mais bem feito do que muita coisa aí que você tem paga e até mesmo de pós-graduação. Então nós temos um módulo enorme de bioquímica, né? Toda a carboidratos e aí tipos específicos de lipídios. Esse conteúdo também, pelo menos as minhas aulas sobre gorduras trans, colesterol, são as mais completas do YouTube, se você pesquisar até mesmo na gringa. Então, eu preciso que você tenha esse conhecimento anterior para que você compreenda essa aula. Muita coisa aqui pode parecer grego para você se você não vem acompanhando o nosso módulo de bioquímica da estação Atlas. Mas tá tudo bonito aí, tem a playlist. Eu vou deixar o link da playlist na descrição para quem chegou nesse vídeo por acaso, para você acompanhar tudo. Depois eu também indico as páginas no final de cada vídeo, página, artigo, quando a aula é feita baseada em artigo. Enfim, vamos para o conteúdo da aula, que é a queima de gordura. Então, eu já tinha esboçado essas informações para vocês lá na nossa aula básica de lipídios, em que as células de gordura, né, os adipócitos, eles têm algumas vantagens sobre o metabolismo energético de carboidratos. Eles conseguem armazenar uma maior quantidade de energia. E por que é que isso acontece? A explicação meio que é relacionada às ligações. Então, devido à cadeia de lipídios, elas conter mais ligações covalentes, tem mais energia armazenada ali. Outra coisa é que devido aos lipídios eles serem apolares, eles acabam não interferindo muito na bioquímica celular. Então eles podem ser armazenados aos montes na célula, coisa que não acontece com o carboidrato. O carboidrato ele precisa sempre estar acompanhado de água, senão tanto para o metabolismo dele quanto para que ele não altere de forma significativa o equilíbrio bioquímico da célula. Então isso é uma coisa interessante porque geralmente e aí aplicações práticas, né? Geralmente quando o pessoal vai fazer uma dieta, por exemplo, low carb, em que você vai comer pouco carboidrato, né? Low carb. Na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, a pessoa pode perder até de 4 a 8 quilos. Então, por exemplo, começou a low carb, perdeu de 4 a 8 quilos na primeira e na segunda semana, sei lá. Acho que 4, 5, mas vamos colocar aqui de 4 a 8, né, para ser seguro. E aí a pessoa já vai hypada nessa dieta e pensa, nossa, vou perder 8 quilos a cada 2 semanas, pronto, vou colocar o shape em 1 mês. E aí a partir da terceira, 4ª semana, ela começa a perder só 1 quilo, aí meio, aí algumas gramas. Por quê? Porque a maior parte do que ela perdeu nas primeiras 2 semanas foi glicogênio, que é a forma com que os carboidratos são armazenados no nosso corpo. Quando começa a faltar carboidrato, né, você está em um longo período com baixos níveis de glicose no sangue, seu corpo vai começar a usar esse glicogênio. E como está saindo o carboidrato do seu corpo, vai sair água também. Porque para cada grama de carboidrato, você tem ali entre 2,5 e 2,7 gramas de água para metabolizar ele. Então, grande parte desse peso que a pessoa perdeu na low carb, nas primeiras semanas, era glicogênio e água. E é claro, o bolo fecal, né? Que a pessoa está comendo menos e acaba tendo menos comida ali armazenada. Então, é uma coisa interessante você saber disso, que
No caso dos lipídios, como eles são apolares, eles não alteram o equilíbrio bioquímico da célula e eles também não são acompanhados de uma quantidade significativa de água no seu armazenamento. Enquanto que os carboidratos, para que eles sejam metabolizados, para que eles estejam ali, eles precisam de água. Para cada grama de carboidrato, de 2,5 até 2,7 gramas de água. Tá, então se os lipídios eles não alteram a bioquímica da célula, eles fornecem mais energia e tal, tem todas essas vantagens, porque eles não são a principal fonte de energia do nosso corpo. E aí entra as desvantagens dos lipídios. Como eles são insolúveis em água, eles não podem ser transportados de forma normal pelo nosso sangue, né? Precisam de um transportador específico, que vai ser, por exemplo, o colesterol. Nós vimos lá na nossa aula de colesterol que são complexos moleculares, né? Responsáveis por transportar os lipídios, os triglicerídeos no nosso sangue. Nós vamos ver mais para frente, daqui a pouco, a albumina sérica, que também é responsável por transportar os ácidos graxos. Então, devido a eles serem insolúveis, eles não podem ser transportados normalmente pelo sangue. Precisa de alguém para transportar eles. Além disso, para eles serem metabolizados no nosso intestino, você precisa emulsificar as gorduras. Justamente por eles serem insolúveis, eles não podem ser absorvidos direto. Então precisa de uma substância ali para emulsificar. Nós vimos também na nossa aula de colesterol, que vai ser a bile, né? Substâncias liberadas durante a digestão dos lipídios, das gorduras, que vão emulsificar essas gorduras e permitir que elas sejam absorvidas. Então nós temos aí a célula de gordura, o adipócito. Você pode notar que ela tem uma grande quantidade, uma bolha enorme lipídica ali. E aí nós já entramos para como essa gordura vai ser quebrada. Bom, primeiramente, quais são os principais sinalizadores para a queima de gordura? Nós temos o glucagon e a adrenalina. O glucagon, como nós vimos nas nossas aulas de glicogênio, como nós vimos no metabolismo de glicogênio e gliconeogênese, ele é o hormônio do estado de jejum. Galera, eu não tenho uma aula específica aqui sobre o glucagon ainda no canal. Só que ao longo das nossas aulas do metabolismo de carboidratos, nós fomos vendo como o glucagon influencia esses processos. Então, são pequenos detalhes que você vai pegando aqui nessa aula aqui, que vão se juntando para um conhecimento maior. Então, se você está chegando aqui agora, saiba disso, o glucagon ele é o hormônio do estado de jejum, ele tem influência em outras rotas bioquímicas, né, outras vias, e no caso aqui, qual é o papel dele? Se você está com baixos níveis de glicose, né, se faz tempo que você comeu, o glucagon ele vai ser liberado na nossa corrente sanguínea e ele vai estimular a quebra da gordura, porque você está com baixos níveis de glicose no sangue, você está precisando de energia. Então precisamos pegar energia de algum lugar, de onde está armazenado. Nós temos duas formas principais, que são o glicogênio, que a gente já estudou em outra aula, e aqui as gorduras. O glucagon ele vai estimular a quebra da gordura. Nós vamos ver como, tá? E a adrenalina? No caso da adrenalina, é justamente o hormônio do estado de luta ou fuga. Então, se o nosso corpo entra em um estado de ânimo, né, de luta ou fuga, você está assustado, então a adrenalina ela precisa estimular mais liberação de energia para que você use nesse estado impetuoso, né? E qual a diferença da ação desses dois? O glucagon ele vai ativar uma proteína GS, que por sua vez vai ativar o AMP cíclico, vai estimular a PKA, PKA essa que nós já vimos que ela tem influência no metabolismo energético em outras vias. Então esse AMP cíclico vai estimular a PKA. Acompanha aí no esquema do Lehninger, tá? Você tem ali o glucagon agindo nos receptores da célula de gordura. E aí ele ativa a proteína GS. Essa proteína GS vai ativar o AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai ativar a PKA. E a PKA vai ativar a abertura da gotícula de lipídio.
Essa gotícula de lipídio, ela é coberta por uma proteína chamada peripilina, uma camada que impede que ela seja aberta de qualquer forma no nosso metabolismo energético. Então a gotícula lipídica, ela tem essa camada de peripilinas ali que impede a mobilização prematura, mas através da sinalização como eu falei para vocês, o glucagon ele age no receptor que vai ativar a proteína GS, o AMP cíclico, a PKA, e a PKA ela vai abrir essa camada de peripilina. No caso da adrenalina, como ela tem que agir de forma mais rápida, né? A adrenalina, estado de luta ou fuga, não dá tempo de ativar a proteína GS, não. Então a adrenalina, ela vai agir diretamente naqueles receptores ali, adenililciclase, que já vão ativar o AMP cíclico. Então essa é uma diferença da ação do glucagon e da adrenalina. A ação da adrenalina é mais rápida, porque ela vai direto no receptor adenililciclase, que você está vendo ali, depois da proteína GS. Enquanto que o glucagon, ele age no receptor da célula de gordura para ativar a proteína GS e aí depois o AMP cíclico. Então, qual seria a explicação evolutiva? Você falou aí, professor, pareceu grego para mim, mas eu vou te dar a explicação evolutiva disso e aí você vai entender. O glucagon, ele é o hormônio do estado de jejum. Então ele é ativado quando faz tempo que você comeu, seus níveis de glicose estão baixos no sangue. Ele não tem urgência para ser ativado. Ele é um hormônio que vai ser ativado quando você está precisando de energia, faz tempo que você comeu. Não existe urgência. Então o caminho que ele vai tomar ali na via de ativação é um pouquinho mais longo, porque ele vai ativar o receptor, depois a proteína GS, depois o AMP cíclico e finalmente a PKA. No caso da adrenalina, como é um hormônio que tem uma urgência maior na sua ativação, né, porque é um estado de ímpeto, de luta ou fuga, então ela vai ir por um caminho mais direto. Ela vai ativar diretamente a adenililciclase, que vai ativar o AMP cíclico, que vai ativar a PKA, que vai abrir a camada de peripilinas e estimular a mobilização de gorduras. Quando essa camada de peripilinas é aberta, vão entrar ali as lipases sensíveis a hormônio, HSL, Hormone Sensitivity Lipase, alguma coisa assim, Hormone Sensitive Lipases, é desse jeito. Então as HSLs, lipase sensível ao hormônio. O que é que isso significa? Lipase é uma enzima que quebra lipídio. É o nome de uma enzima, né? ASE, vocês lembram? ASE é quebra e lipídio. É uma enzima que quebra lipídio, lipase. Sensível ao hormônio, enzima que quebra lipídio, que é ativada por hormônios. Quais são esses hormônios? Glucagon e adrenalina. Então, ativou as lipases sensíveis ao hormônio, elas vão entrar e quebrar os triglicerídeos. Na nossa aula sobre a nossa aula básica, é por isso que eu disse, cara, tem muito conhecimento aqui, galera, que precisa das aulas anteriores. Então, na nossa aula de lipídio, vimos que o triglicerídeo é a união de um glicerol e de um ácido graxo. Então, as lipases elas vão quebrar os triglicerídeos em glicerol e ácido graxo. O ácido graxo ele vai ser transportado na nossa corrente sanguínea pelas albuminas, a albumina sérica, é uma proteína que vai transportar o ácido graxo para os tecidos que precisam. Lembra que tudo isso que está acontecendo aqui é porque o seu corpo precisa de energia, ele está mobilizando as gorduras, ele está quebrando as gorduras. Então, o ácido graxo que vai ser transformado em energia, a gente vai ver como, ele tem que ser transportado. Lembra que os lipídios eles são apolares, eles não podem ser transportados de forma normal pelo sangue, tem que ter alguém para levar. Quem vai levar o ácido graxo é a albumina sérica. E o glicerol? Você falou que o triglicerídeo é glicerol e ácido graxo. A albumina sérica está levando o ácido graxo embora, né? Está levando para ser usado nas outras células. E o glicerol? Bom, o glicerol ele pode entrar na via da glicólise, através da gliconeogênese, por exemplo, a gente viu lá na aula Então, nota que o metabolismo ele está começando a fazer mais sentido, né? Tá tudo conectado. Nós, ao longo das nossas aulas, nós fomos vendo como uma via se conecta com a outra, mas aqui, no final da aula
metabolismo dos lipídios, você está começando a pegar uma visão muito mais ampla de como funciona o nosso metabolismo energético. Então a gente come carboidrato, ele é armazenado na forma de glicogênio, e aí quando você está em estado de jejum, há a mobilização, mas também tem a mobilização de gorduras. Nota que vai tudo se conectando, né? Enfim, então esse glicerol ele pode ir lá para a via da gliconeogênese, ou ele pode ser reencaminhado para a célula de gordura para que ele forme outro triglicerídeo. E a gente viu isso lá na aula de colesterol. Nós vimos que, apesar de que quando o triglicerídeo é quebrado, ele gera o ácido graxo, que é a maior parte da energia, e o glicerol, esse mesmo glicerol pode voltar para a célula de gordura, se unir com outro ácido graxo que está chegando e se transformar novamente em triglicerídeo e ficar ali na célula de gordura. Então, a maior parte da energia da célula de gordura, galera, vai vir do ácido graxo, que foi transportado ali, foi levado embora pela albumina sérica. Esse glicerol, ele pode ou ir para a via da gliconeogênese, ou ele ficar aqui e é reunido com outro ácido graxo, formando mais triglicerídeo, ou seja, ele vai ficar ali para ser reciclado dentro da célula de gordura. E como esse ácido graxo vai ser transformado em energia? Já falei para vocês que tudo se converge para a formação do acetil-CoA. Lembra do acetil-CoA, que é o cara que chega lá no ciclo de Krebs? O acetil-CoA ele passa pelo ciclo de Krebs e os elétrons gerados, né, vão para a cadeia transportadora de elétrons. E lá é gerado o ATP, que é a moeda energética do nosso corpo. Então esse ácido graxo tem que de alguma forma se tornar acetil-CoA. Como ele vai ser transformado em acetil-CoA? Bem, isso vai acontecer na mitocôndria. Precisamos transportar esse ácido graxo para dentro da mitocôndria. Então eu fiz um esquema facilitado aqui e depois a gente vai para o esquema do Lehninger. O ácido graxo então chega e ele precisa ser unido com uma CoA para que o processo para ele entrar na matriz mitocondrial ocorra, se tornando então um acil-CoA graxo. Quem vai fazer essa união é uma enzima chamada acil-CoA sintetase. Então, o ácido graxo, quando ele chega lá na membrana da mitocôndria, ele vai se unir com a CoA. Quem vai fazer essa união é a enzima acil-CoA sintetase, formando então o acil-CoA graxo. Esse acil-CoA graxo, ele precisa ser transportado agora para matriz mitocondrial. Ele vai ser transportado através de uma coisa chamada ciclo da carnitina. O acil-CoA graxo ele precisa entrar na célula e ele vai entrar através do ciclo da carnitina. E como é que funciona isso? Basicamente o que vai acontecer aqui é nós vamos transferir essa carnitina para o acil-CoA graxo, a CoA vai ficar ali solta. Esse acil graxo, carnitina, acil carnitina graxo, ele vai conseguir entrar na matriz mitocondrial e chegar lá a gente precisa tirar essa carnitina de volta e recolocar o CoA. Como é que isso acontece? Você vai ver agora no esquema facilitado. Então, o acil-CoA graxo ele chega, nós temos ali a enzima carnitina aciltransferase, ela vai fazer a união desse acil graxo com a carnitina, formando o acil graxo carnitina, e nota que o CoA ficou lá fora, ó. A CoA ficou lá fora. Então, o acil graxo carnitina agora, ele está no espaço intermembrana. Ele vai entrar na matriz mitocondrial através da ação da carnitina aciltransferase 2. Então, ela vai fazer esse cara entrar, o acil graxo carnitina, e agora a gente precisa separar essa carnitina de volta e colocar um CoA. Então, essa carnitina aciltransferase 2 vai recolocar um CoA ali no ácido graxo, reformulando o acil-CoA graxo, que foi o cara que chegou, e a carnitina que estava nesse acil graxo vai ser jogada de volta. Então, isso aqui é um esquema facilitado, tá? A gente já vai para o esquema do Lehninger. Ixi, se é facilitado, imagina o outro, né? Porque eu não entendi nada. Então, volta aí para você entender. Basicamente, acil-CoA graxo chega, carnitina aciltransferase transfere uma carnitina para ela e o CoA fica lá fora. Então,
esse acil graxo carnitina entra, agora a gente precisa tirar essa carnitina dele, e aí quando tira essa carnitina ela volta lá para o espaço intermembrana para participar de outro processo de transporte, e lá dentro da mitocôndria a gente une novamente a CoA com o ácido graxo, reformulando o acil-CoA graxo. Basicamente é isso. Parece grego, é difícil? Sim, galera, é difícil, mas isso aqui é um canal de bioquímica e se você está assistindo isso, por alguma razão você quer se aprofundar na bioquímica, né? Então você tem que aprender. É difícil, mas é o que tem para hoje. Enfim. Aí você pode se perguntar assim, ué, e como é que essa CoA tá aí? Cara, nós estamos na matriz mitocondrial. O que não falta aqui é coenzima A, né? Até porque, como nós vimos lá no ciclo de Krebs, ele ocorre dentro da matriz mitocondrial. Então, o que não falta aí dentro é CoA para se unir com esse ácido graxo. Então, agora nós temos um acil-CoA graxo. E ele tem que ser transformado em acetil-CoA. Essa é a nossa missão agora, transformar esse acil-CoA graxo em um acetil-CoA, e esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs e gerar energia. Novamente, eu vou reforçar aqui, galera, porque eu sinto, eu sou muito bom em me colocar no lugar de uma pessoa que não está entendendo o assunto. Por quê? Porque eu sempre começo sem entender o assunto, quando eu estava começando na bioquímica, né? Eu começava a ler esses assuntos mais difíceis e parecia grego. Eu lia um capítulo do Lenig e eu me sentia burro, porque eu não entendia nada. E só depois que eu fui estudando mais e mais esse assunto e vendo a conexão entre eles, que eu fui, então é isso. Então hoje eu leio um capítulo do Lenig e é muito fácil, porque eu tenho todo o conhecimento base, e aí toda vez que eu vou ler um novo capítulo eu consigo ver onde ele se conecta com outras coisas. O que é que eu quero dizer aqui? É muito provável que alguém que ainda não está familiarizado com o resto do metabolismo das nossas outras aulas, veja isso aqui e ache a pior, um bicho de 7 cabeças, a coisa mais difícil da Terra. Mas, é que nem eu disse, você tem que construir uma base sólida de conhecimento, e esse conhecimento ele precisa ser panorâmico. Você precisa ter uma visão do metabolismo de tem essa via e tem essa via. Elas se conectam de que forma? Bem, quando em determinada situação, por exemplo, no jejum, o glucagon vai ativar isso aqui. Isso aqui se conecta com essa outra via porque nós temos a gliconeogênese. Então, é estritamente necessário que você assista às outras aulas para que você entenda bem o metabolismo, a beta-oxidação, né, a queima de gordura. Mas, enfim, continuando aqui, esse acil-CoA graxo, ele precisa ser transformado em acetil-CoA, e o acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs, e nós sabemos que ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, é a maquinaria principal de geração de energia do nosso corpo. Como é que esse acil-CoA graxo vai se transformar em acetil-CoA? Bem, antes dessa transformação, vamos ver o esquema do Lehninger do ciclo da carnitina. Então eu numerei aí para vocês, 1, 2, 3. Na parte 1, nós temos o ácido graxo chegando. Esse ácido graxo já está unido ali com a CoA, né? E ele tem que se unir com a carnitina. Quem vai mediar isso é a carnitina aciltransferase 1, que seria essa primeira molécula azulzinha ali. Então ele vai unir esse acil-CoA graxo com a carnitina. O CoA vai ficar ali do lado de fora. Ó, nota, tá chegando um ácido graxo, tá chegando um acil-CoA graxo. Ele vai se unir com a carnitina e a CoA vai ficar do lado de fora nesse processo. A acil-graxo carnitina vai entrar e lá dentro da matriz mitocondrial ela vai ser reunida com a CoA, formando acil-CoA graxo, e a carnitina ela foi liberada e ela vai voltar para o espaço intermembrana. Então, basicamente esse é o ciclo da carnitina. Agora sim, o acil-CoA graxo ele tem que ser transformado em acetil-CoA. O acil-CoA graxo, galera, ele é uma CoA unida com uma longa cadeia de
lipídica, né, de ácido graxo. A gente precisa transformar isso aqui em acetil-CoA para que o acetil-CoA vá para o ciclo de Krebs gerar energia, né? Ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons e tal. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, o acetil-CoA, galera, ele é em resumo, tá? Uma explicação rasa. Eu vou mostrar primeiro um esquema simplificado e aí depois nós vamos para o esquema do Lehninger, como sempre. De forma simplificada, o acetil-CoA é uma CoA e uma cadeiazinha de 2 carbonos. Então a gente precisa de uma CoA e uma cadeia de 2 carbonos. Só que aqui, nessa imagem, nós temos uma CoA e uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 14, acho que é 14 ou é 16. Enfim, nós temos vários carbonos e nós só precisamos de 2. Então é muito simples, vamos quebrar, fazer uma quebra ali depois do segundo carbono. Então vai ocorrer uma quebra ali. Então nós vamos ficar com o acetil-CoA. Acetil-CoA seria a CoA e uma cadeiazinha de 2 carbonos. Só que é o seguinte, esse ácido graxo, como ele tem vários carbonos, a gente precisa transformar o resto em acetil-CoA, né? Então, para que essa transformação ocorra, a gente precisa que o acetil, que o CoA, quer dizer, esteja ali no começo da cadeia. Então, lembrando que esse acetil-CoA ele vai entrar no ciclo de Krebs lá, né, para gerar energia, e vai chegar outra CoA. E de onde vem essa CoA? Lembra que estamos na matriz mitocondrial, ou seja, aqui o que não falta é CoA, né? Vai chegar outra CoA para se ligar nessa cadeia, e aí nós temos o acil-CoA graxo agora com 2 carbonos a menos. E aí o processo vai se repetir, nós vamos quebrar depois do segundo carbono ali, vai se transformar em um acetil-CoA, esse acetil-CoA vai lá para o ciclo de Krebs, vai chegar outra CoA, se ligar, a gente quebra mais 2 e assim sucessivamente, até que nós tenhamos a última acetil-CoA que vai para o ciclo de Krebs. Então, esse aí é um esquema do Lehninger, né? Um panorama geral. Olha aí, é isso que eu venho falando, ó, panorama geral. Ele está mostrando ali em um quadro o ciclo do ácido cítrico, né? Que é o ciclo de Krebs. Ele está mostrando ali embaixo a cadeia transportadora de elétrons. E agora ele está mostrando, nesse primeiro, né, etapa 1, a beta-oxidação. Então, tudo isso está conectado, galera. E a gente tem aula de tudo isso aí. Então, é por isso que eu digo que é importante você saber... tem que saber tudo. Enfim, aí na etapa 1 nós temos a beta-oxidação, e aí vocês podem observar que ele está quebrando. A cada 2 carbonos ele realiza a quebra, e aí sai um acetil-CoA. Uma coisa interessante, em cada quebra dessa nós temos a liberação de 3 elétrons. Esses elétrons já vão para a cadeia transportadora de elétrons, né, para a cadeia respiratória. E aí vai ocorrer aquele processo de geração de ATP. Além disso, nós temos, é claro, as acetil-CoA que estão sendo geradas. Essas acetil-CoA vão entrar no ciclo do ácido cítrico, que vão gerar ainda mais elétrons que vão para a cadeia respiratória, cadeia transportadora de elétrons, que vai gerar ainda mais ATP. Então, nota que nós estamos gerando ATP tanto já na quebra, né, do ácido graxo, quanto quanto na queima das acetil-CoA que estão sendo formadas ali. Então, olha a capacidade de geração de energia dos lipídios. Só que, como eu disse, infelizmente eles têm vários pontos negativos, né? Não dá para você viver só de geração de energia usando lipídios. Você vai você vai estragar seu perfil lipídico, né? Colesterol, você vai ter vários problemas. Então, o ideal é que tenha um equilíbrio entre o consumo de carboidratos e o consumo de lipídios. Apesar de que tem estudos que mostram que nossa sociedade ocidental tem energia diária vinda 40% de gorduras, quando o recomendado seria até 30%, no máximo 30%. Se eu não me engano, são essas as estatísticas que o Lehninger dá no começo do livro. Só que cada quebra dessa do CoA é um processo de várias etapas. Então vamos analisar essas etapas uma por uma, tá? Então, nós já entendemos que, olha aí, eu vou fazer uma revisão da aula até agora, tá, galera? Nós entendemos que
a molécula de gordura, ela tem vantagens e desvantagens. O processo de quebra vai ocorrer. O processo de quebra de gordura ocorre, por exemplo, através de estímulos do glucagon e da adrenalina, que vão estimular uma cadeia através do AMP cíclico, pKa, que vai abrir a camada de peripilinas e vai então permitir que as lipases entrem na célula de gordura e realizem a quebra. E aí, com a quebra do triglicerídeo, né, lá na célula de gordura, nós vamos ter a formação de um ácido graxo e de um glicerol. O glicerol ele pode ir lá para a via da gliconeogênese ou pode ser reutilizado ali para a formação de mais triglicerídeo, enquanto que o ácido graxo vai ser a principal fonte de energia. O ácido graxo vai ser transportado pela albumina no sangue, albumina sérica, para as células que precisam de energia. Chegando lá na célula, ele precisa entrar dentro da mitocôndria. Ele vai entrar na mitocôndria através do... importante saber, viu? Esse ciclo da carnitina é para ácidos graxos com 14 ou mais carbonos, tá? Abaixo disso não precisa, já entra direto. Mas enfim, continuando. Esse ácido graxo vai entrar na matriz mitocondrial através do ciclo da carnitina, onde nós temos ácido graxo. Ele vai se unir com a CoA, formando acil-CoA graxo. Depois se unir com a carnitina, formando acil-graxo-carnitina. E depois entrando e se reunindo com outra CoA, reformulando o acil-CoA graxo. Agora que nós temos esse acil-CoA graxo, ele precisa ser quebrado. Ele vai ser quebrado de 2 em 2 carbonos, formando vários acetil-CoA. Cada quebra dessa já gera 3 elétrons, que já vão para a cadeia transportadora de elétrons, como você está vendo ali embaixo. E além disso, cada quebra vai gerar um acetil-CoA e esses acetil-CoA já vão entrar no ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, para geração de energia. Só que, como eu disse, cada quebra dessa tem é um processo de várias etapas. Então vamos ver. Nós temos aí um exemplo de acil-CoA graxo, o palmitoil-CoA. Então nota que ele tem 16 carbonos. Quantas quebras vão ser aqui? Vocês sabem dizer, ó, 16 carbonos. A gente vai quebrar de 2 em 2. Então vai ser quantas vezes? Vão ser 7 vezes. Por quê? Porque você pode ter pensado 8, mas são 7, galera, porque a última não precisa de quebra. Se eu for quebrando de 2 em 2, 16, quebrei 2, 14, quebrei 2, 12, quebrei 2, 10. Se você for quebrando de 2 em 2, quando chegar na última, já vai ter 2. Não precisa de quebra. Então, quantas vezes esse processo vai se repetir aqui? Se a gente for quebrando de 2 em 2. Esse processo vai se repetir 7 vezes. Fórmulazinha básica para você memorizar isso. Número da cadeia carbônica dividido por 2 menos 1. Mas continuando, essa palmitoil-CoA, ela vai sofrer um processo de uma desidrogenação. Nós vamos remover elétrons. Esse processo vai ser mediado pela enzima acil-CoA desidrogenase. E esse palmitoil-CoA vai ser convertido em transenoil-CoA. Um bom exercício aqui para você entender esse processo seria você observar o de cima, a cadeia de cima, e observar a de baixo. E tentar ver qual a diferença. Pausa o vídeo, olha para a cadeia de cima, olha para a de baixo e pensa qual a diferença entre a cadeia de cima e a de baixo. A diferença é que nós retiramos hidrogênios. Você retirou hidrogênios do carbono ali beta e alfa. E como esses carbonos precisam ter 4 ligações, nós formamos uma insaturação ali. Então, nós ficamos com insaturação, ficamos com essa transenoil-CoA. Depois, o próximo passo vai ser mediado pela enoil-CoA hidratase. Nós vamos adicionar uma molécula de água. E aí nós vamos ter a beta-hidroxiacil-CoA. De novo, pausa o vídeo e olha a cadeia de cima, a transenoil-CoA, e olha a beta-hidroxiacil-CoA. Olha a diferença entre elas. Nós adicionamos uma molécula de água. Você consegue ver claramente que o O foi para um lugar e os Hs foram para outro. Então nós removemos a insaturação. Nesse ponto você pode pensar o seguinte: que palhaçada é essa que o nosso corpo faz? Que
não é só quebrar não, cara. Pra que ficar, adiciona insaturação, depois remove essa insaturação, retira elétrons. Pra que isso? Porque ele não só quebra. Galera, esse processo da quebra do acil-CoA graxo é um processo muito elegante, porque o nosso corpo ele consegue não só criar elétrons durante o processo, como ele também diminui massivamente a energia necessária. Então, o raciocínio é esse. O nosso corpo ele tem várias etapas para realizar esse processo, porque a evolução otimizou esse processo para gastar a menor quantidade possível de energia, tá? Então, basicamente é o seguinte: se fosse só para quebrar, ia ser necessário uma energia enorme, mas a evolução, ela de forma muito inteligente moldou esse processo para que a gente consiga não só fazer a quebra da gordura com um gasto mínimo de energia, como também gerar energia durante o processo, que você está vendo essa geração de energia quando são removidos elétrons ali, nessas desidrogenases. Removeu elétrons, significa que gerou energia, porque esses elétrons já vão para a cadeia respiratória. Então, é um processo bem elegante, tá? É complicado? Ele toma um caminho mais longo? Toma, mas no final ele gasta menos energia e consegue até mesmo gerar energia. Então, é um processo elegante. Continuando, essa beta-hidroxiacil-CoA, ela vai sofrer a ação da beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, ou seja, vamos remover mais elétrons, se transformando assim em cetoacil-CoA. De novo, é só você olhar a diferença entre o cara de cima e o cara de baixo. Qual é a diferença? Nós adicionamos uma cetona ali, né? Nós tivemos a formação de uma ligação dupla com o O. Por quê? Porque você retirou o H que tinha ali, o elétron do hidrogênio. Então, esse carbono ele precisava completar as ligações dele, ele formou um C dupla O. E aí, nós já temos um acetil-CoA ali na ponta, falta só quebrar, né? Então, quem vai mediar isso é a acil-CoA acetiltransferase. E o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar um CoA que está solto, juntar nessa cadeia e quebrar o acetil-CoA que está ali na ponta. Então, nós temos a formação de um acetil-CoA e nós temos ainda um acil-CoA graxo. E essa outra CoA veio da onde? Lembra? Nós estamos na matriz mitocondrial, CoA é o que não falta. Então, nós unimos uma CoA ali e formou-se um acetil-CoA que já vai lá para o ciclo de Krebs. E isso é justamente o que nós vimos no nosso esquema lá simplificado. Nós quebramos a acil-CoA graxo, formou-se um acetil-CoA e ficou ali a cadeia, onde vai se unir outro CoA e vai continuar o processo de quebra. Então, esse processo vai se repetir ali. Sobrou uma cadeia de 14 carbonos, a gente quebra, tira o acetil-CoA, coloca outro CoA ali. Sobrou uma cadeia de 12 carbonos, quebra, tira o acetil-CoA, coloca outro CoA ali. Sobrou uma cadeia de 10 carbonos. Se você está achando o nível da aula muito difícil até agora, no final da aula eu vou passar as páginas do Leninger, você vai lá, você vai ler o capítulo e aí você volta e reassiste a aula e repete isso até você entender. Então, é realmente um processo difícil, mas como eu disse, é um conhecimento que tem que vir sendo construído a partir do conhecimento das outras vias e tal, das outras aulas, enfim. E aí, você pode pensar o seguinte: tá bom, professor, eu venho acompanhando suas aulas aqui na Atlas, eu entendi a beta-oxidação, olha aí, assisti suas outras aulas, venho acompanhando a Atlas, gosto da sua didática e realmente entendi esse processo. O ácido graxo vai ser transformado em CoA, vai entrar no ciclo de Krebs, durante esse processo vão ser gerados elétrons e tudo vai resultar na cadeia respiratória em mais geração de energia. Estou entendendo, estou conseguindo ter essa visão panorâmica que você disse. Mas e aí? Porque será que eu preciso mesmo saber de todas, deixa eu voltar aqui, de todas essas etapas aqui da quebra do acil-CoA graxo? Eu já te adianto que não, viu? Não é necessário você memorizar todas as etapas da quebra do acil-CoA graxo. Formou-se a transenil-CoA, não. Mas o ponto não é esse. Eu falo para vocês
desde o início aqui do nosso curso de bioquímica que o ponto não é você decorar factoides. Ao longo das nossas aulas, você foi obtendo um conhecimento panorâmico, um conhecimento holístico, uma visão do todo do metabolismo. Então, esses conhecimentos, eles começam a formar um entendimento em você do metabolismo, como o nosso metabolismo energético funciona. E isso vai proporcionar a você estudar conteúdos mais avançados, conteúdos de artigo. Então, galera, quando você for ler um artigo avançado da sua área do conhecimento, o artigo, ele sempre está lá, nós fizemos essa dieta com os pacientes e tal, beleza. E aí você tem os resultados. Uma pessoa leiga, ela só vai saber entender os resultados, ela só vai se atentar aos resultados. Mas uma das partes, se não a parte mais importante do artigo, não é o resultado, é a análise dos dados. E nessa análise dos dados, para que você compreenda, porque o que é a análise dos dados? Nós temos os resultados, mas o que é que prova que aquele experimento em específico, a ação daquele experimento, realmente é o motivo daqueles resultados? O que é que prova que não foi outro fator que não foi atentado ali? O que vai tentar provar isso é a análise dos dados. E para você entender a análise dos dados de um artigo, você precisa conhecer a maquinaria do nosso corpo. Então, por exemplo, eu estava assistindo uma aula do Dr. Dalelache esses dias e ele falou que estima-se em média que 75%, eu acho que é 75 ou é 65, tá? 75% dos artigos científicos que saem hoje em dia não tem aplicabilidade, e isso contando as maiores universidades do mundo. Olha aí, as maiores universidades do mundo, 75% dos artigos científicos que saem não tem aplicabilidade, porque é muito difícil eles descobrirem as reais razões por trás daqueles resultados, porque justamente não tem como controlar todos os fatores, todas as variáveis do experimento. Então, pessoas que constroem seu conhecimento só se baseando em resultado de artigo, não é um conhecimento sustentável, galera. Não é um conhecimento real. Agora, se você entende a maquinaria básica do nosso corpo e você vai ler um artigo desse e você vai ter um melhor aproveitamento da análise dos resultados, e aí você vê lá, estresse mitocondrial, estresse do retículo endoplasmático causado por isso, aí metabolização das gorduras trans, e ativam genes, ativa a transcrição de genes que geram inflamação, não sei o que. Você vai ter um entendimento muito melhor sobre isso. Então, é um poder novo que você acabou de liberar, Super Nerd, ao entender de forma holística, de forma panorâmica, o metabolismo energético do nosso corpo. Ao longo das nossas aulas, nós viemos acumulando todos esses conhecimentos: glicólise, ciclo de Krebs, metabolismo de glicogênio, gliconeogênese, cadeia transportadora de elétrons, quebra dos lipídios, colesterol, gorduras trans, ômega 3 e agora a quebra de gordura. Todos esses conhecimentos juntos para formar a técnica suprema. Agora você liberou o entendimento de artigos científicos. Então, no futuro aqui, eu vou trazer muitos outros Atlas Casts focados em artigos científicos, porque eu acho que a gente já tem material para entender melhor o metabolismo, né? Então, é uma coisa que por exemplo, esse é um canal de bioquímica e de nutrição e você nunca viu aqui, dietas não sei o que, tá? Porque eu queria dar o conhecimento básico antes. Então agora eu já me sinto muito mais confortável para trazer conteúdos focados em artigos, justamente porque nós liberamos essa nova técnica, nós liberamos o conhecimento básico do metabolismo energético do corpo. Agora sim dá para trazer um Atlas Cast focado em um artigo específico e tal. Enfim, este foi o final do metabolismo de lipídios. Cara, parecia que esse módulo não ia acabar. Os lipídios tomaram tantas formas que até mesmo eu estava esquecendo todas elas. Colesterol, gorduras trans, ômega 3,
síntese dos ácidos graxos. Espero que esse assunto reviva mais pra frente, de outras formas, em artigos científicos, metabolismo integrado, enfim. No livro do Lenig, esse assunto vai da página 667 até 688. Hoje foi uma aula difícil, mas como eu disse, você precisa de conhecimentos prévios para entender ela melhor. Se você teve dificuldades no entendimento aí da beta-oxidação, vai lá, lê o livro do Lenig, volta aqui, tenta ir entendendo essa aula e acredite, esse conhecimento básico do metabolismo energético vai abrir portas para que você consuma conteúdos mais avançados. Lembre-se, você é um super nerd. Enfim, bons estudos e até a próxima!